Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês todos de forma abundante, não só a você, mas aos seus entes queridos, seus familiares, seus vizinhos, enfim, todas as pessoas que fazem parte do seu círculo de amizade sejam abençoadas através de você. É isso que Deus quer. Deus quer fazer de você a própria bênção. Você acredita nisso? Aí você diz assim, poxa, mas eu sou a própria infelicidade, a minha vida é um lixo, a minha vida é uma desgraça, como é que eu posso ser uma bênção? Pois bem, Deus faz novas todas as coisas. Você sabia disso? Talvez você não soubesse, mas Deus faz novas todas as coisas, inclusive a sua vida. Inclusive a sua vida. Você não acredita, não? Eu até entendo que você não acredite, porque você só tem visto desastres, você só tem visto miséria, fome, desgraça, desemprego, falta de dinheiro, enfim, o inferno. Mas Deus faz novas todas as coisas, porque está escrito isso. Está determinado, foi Ele que falou isso. E se Ele falou, tem que acontecer. Essa é a fé que faz a diferença na vida da gente. Uma coisa é você ter uma fé religiosa, você cumpre obrigações religiosas. Outra coisa é você ter uma fé na palavra que sai da boca de Deus, que saiu da boca de Deus. Olha aí a diferença. A fé religiosa é a fé sentimento, é a fé sensitiva. A pessoa tem que ver para crer. Mas a fé inteligente crê na palavra de Deus, crê no que Ele prometeu e cobra e aguarda o cumprimento daquela promessa. Isso se chama fé com inteligência, porque você não é um estúpido. Nós não fomos fomos criados estúpidos. Nós somos seres humanos que pensamos, raciocinamos. Nós não somos como os animais irracionais, nós somos racionais. Por isso a fé que Deus nos dá é racional, racional. Essa fé faz-nos pesar, pensar, somar, diminuir, dividir, enfim, chegarmos a uma conclusão, se vamos colocá-la em prática ou não. Então, quando essa fé racional é colocada na palavra de Deus, então Deus fica na obrigação de cumpri-la na vida dos que creem nela. Jesus falou isso. Jesus falou isso. E falou para o diabo. Jesus falou para o pai da dúvida, o pai da mentira. Ele disse assim: nem só de pão o homem viverá,
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja que o homem tem tentado sobreviver do pão nosso de cada dia. O homem tem tentado sobreviver do dinheiro nosso de cada dia. O homem tem tentado sobreviver do sucesso nosso de cada dia. Mas tem falhado. Tem falhado. Jesus deu a dica. Olha só que inteligência, que sabedoria. Olha só que coisa gloriosa. Nem só de pão, porque o pão cai na barriga, depois é expelido e a pessoa volta a ter fome. Não é assim? Não é isso? O pão nosso de cada dia tem que ser todos os dias, para que a pessoa possa ter vida. Mas, quando falta o pão nosso de cada dia, o pão físico, então tem o pão espiritual, o pão que desceu do céu, que é a palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, que de toda a palavra que sai da boca de Deus, o homem viverá. Obviamente, quando o homem crê na palavra de Deus, ele viverá e viverá eternamente. Eternamente. Mas viverá uma vida nova, uma vida com sabor, uma vida que tenha sabor. Porque do contrário não vale a pena viver. Então, Deus, amiga e amigo, quer que você viva eternamente, não uma vidinha amarradinha, uma vidinha medíocre. Ele quer que você tenha uma vida abundante, abençoada. Porém, essa vida abundante e abençoada tem que começar com a fé inteligente, a fé racional que ele dá para os humanos, para crer na palavra dele, na promessa dele. Quando nós cremos na promessa dele, então, obrigatoriamente, ele tem que cumprir essa promessa. É obrigatório da parte dele. Porque a palavra de Deus não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Eu, como homem, gosto de honrar a minha palavra. E eu tenho cuidado de honrar a minha palavra. Deus, amiga e amigo, é Deus. Ele é o autor de todas as coisas, o criador de tudo. Então, quando ele empenha a palavra dele, obrigatoriamente tem que acontecer. E é isso que aconteceu com esse senhor que era da religião budista. Ele era um budista. Até o dia em que ele teve acesso à palavra de Deus. E todas as coisas se fizeram novas na sua vida. Olha só o testemunho desse homem, e você vai verificar o que nós estamos falando aqui. Aliás, o que Jesus falou, que nem só de pão o homem viverá, você vai ver a diferença na vida, o que Deus fez na vida desse homem, só porque ele ouviu e creu, acreditou na palavra de Deus e colocou-a em prática. Olha só o que aconteceu com este senhor. Meu nome é Hélio Hamazaki, tenho 62 anos, eu nasci na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Eu sempre convivi desde a infância na roça, né? Trabalhando na roça, no interior, junto com meus irmãos, meus pais, né? Meus pais são descendentes de Japão, eles vieram do Japão, meu pai, minha mãe, meus 3 irmãos, tá? Aí ele sempre foi budista, meus pais, sempre foi a tradição deles, né? E até hoje ainda é. E eu também acompanhei desde a infância, acompanhei até meus 30 e poucos anos que eu fiquei com budista também. Acompanhei essa tradição. Budistas, assim, eles praticam um tipo de uma cultura deles que mensalmente ou diariamente eles fazem uma
ritual deles, tipo de uma oração diária, né? De manhã, à noite, e faz uma oferenda no Baal, que para eles é um altar, que era um altar, né? E oferece lá bebida, doces, legumes, como fosse uma primícia. E essa tradição do meu pai é assim, né? Se não tivesse uma bebida alcoólica oferecendo lá pro Baal deles, outras coisas que fizessem não serviria, tá? E sempre foi assim, tem que oferecer bebida. Meu pai era alcoólatra, né? Tinha vício de bebida. Um detalhe assim, né? Que meu pai também incentivava, né? Toma um pouco de cerveja, que é bom, vinho, não faz mal. Imagine um pai oferecer bebida para... Hoje eu penso assim, né? E eu peguei, experimentei uma vez, aí achei que era bom, comecei a beber também. No início do casamento, até os primeiro ano, segundo ano, foi bom. Aí depois começou a ficar meio conturbado, uma discussão, brigas, porque quase todos os dias eu ficava bêbado, né, embriagado, e ela não aceitava de jeito nenhum essa situação. Nasceu esse primeiro meu filho, né, aí depois ela engravidou com outra filha, que infelizmente veio a óbito, e ela ficou bem deprimida mesmo, com depressão mesmo, a ponto de ela não querer comer. E para mim, olhando assim, eu sofria pela perda da minha filha, né? E ficava muito assim, chateado, tudo aí para me alimentar, ficava ia alcoolizar, beber. Aí quando eu voltava, ela também já estava daquele jeito. A situação ficava pior. Nessa época eu nem sabia que existia Jesus. Deus para mim era o Deus que meu pai tinha me apresentado, que era aquela religião dele, né? Do budismo, que é um Baal, simplesmente assim, falando assim, tipo de uma casinha dentro, e lá dentro eles colocavam alguma coisa assim, nome das pessoas, e para mim aquilo lá era Deus. E foi difícil, tá? Para enfrentar essa situação, tudo, vendo a minha esposa sofrendo, mas eu não tinha assim futuro meu, olhar para ver se que tem solução. Para mim, aquele pensamento que eu tinha, acho que não tem solução, continuar assim mesmo. E continuei assim, viciado, bebendo quase todos os dias, deixando a minha esposa sofrer diariamente, e assim foi um bom tempo. Nessa época, meu sogro e minha sogra, eles também eram budismo, meu sogro e minha sogra. Aí ele conheceu a Igreja Universal, foi para a Igreja Universal, lá ele se converteu, ouviu a palavra e passou isso para minha esposa também, né? Para a gente frequentar tudo, mas minha esposa não aceitava de jeito nenhum. E ele batalhou, lutou até conseguir levar essa palavra na esposa para mim também, né? Ele falava mais com a minha esposa, porque ele falava em japonês, né? E ela entende mais, porque eu entendo pouco, né? E ele trazia sempre, sabe, o azeite, o óleo ungido, água consagrado, explicando, toma isso aqui que sua vida vai mudar, toma isso daqui que essa dor que você está passando vai passar, tá? Toda essa angústia, todo esse sofrimento vai passar. A primeira igreja que nós fomos foi aqui na Celso Garcia, 499, acho que era antigo cinema que tinha, né? Uma igreja, né? Primeira vez que eu entrei, e ela também. Fui numa terça-feira, que nós saímos de lá do bairro lá onde a gente morava. E eu entrei com, sabe, aquele cabeça bem pesado, corpo pesado. Eu saí diferente, leve, bem aliviado, na verdade. Aí eu falei comigo mesmo, né? Eu acho que aqui é a solução para mudar a minha vida, mudar a nossa vida também. Aí o pastor pregava as palavras: vocês têm que se batizar, se entregar, morrer para o mundo, entregar para Jesus. Aí eu me batizei nas águas. Aí depois a pregação foi assim, Espírito Santo, começou a falar do Espírito Santo, né? Aí eu comecei a meditar nessa palavra aí, que seria um Espírito Santo. Aí o pastor explicava, sem o Espírito Santo você não consegue nada. Aí eu falei, então é isso que vai fazer, então eu vou trabalhar, concentrar nessa palavra aí. Aí foi num domingo, o pastor falou assim,
quem quer o Espírito Santo, quem não é batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Aí eu penso, parei, eu ainda relutei. Aí o pastor, não, eu sei que tem gente que tá aí ainda. Aí eu, sem mais sem menos, já estava lá na frente. Aí foi um momento maravilhoso. Estava escrito lá, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu fiquei concentrado naquela letra, Jesus Cristo é o Senhor. Aí foi no momento que recebi o Espírito Santo, que desceu a paz, a alegria dentro de mim. Senti aquele alívio. Eu cheguei na frente e falei, meu Deus, estou aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Aí, na busca, comecei a orar, buscar. Na hora que terminei a busca, aí mudou tudo, né? Mas depois que terminou a oração, terminou aquela reunião, foi um dia bem maravilhoso, tá? Que não dá para esquecer daquele dia, tá? Porque saí de lá aliviado, na certeza que o Espírito Santo tinha descido de mim naquela reunião. Graças a Deus que eu me concentrei, lutei e sacrifiquei para conseguir o Espírito Santo naquele dia. A partir desse dia mudou tudo. Tive direção. Aí tive direção de que Deus, ouvia a palavra de Deus, tá? Seguia a palavra de Deus, obedecendo, principalmente obedecer. A Igreja Universal, onde deu para mim, para minha esposa, onde foi renascer de novo, porque onde o único lugar que teve a solução, que deu a solução na nossa vida, né? Deu essa direção, o caminho que tem que seguir, principalmente que é o Espírito Santo e a salvação, a nossa alma, cuidar da nossa alma. Fiquei 31 anos no budismo, tá? Aí sempre praticando essa palavra, mas nunca mudou a minha vida. Mas através da palavra da Igreja Universal, do Bispo Macedo, que eu ouvi, aí comecei a alimentar dessa palavra que o Bispo pregava na rádio. Naquela época não tinha muita programação na televisão, mas sempre que eu ouvia, eu sempre me alimentava dessa palavra. No jornal, a Folha Universal também me ajudou bastante, lendo. Hoje, eu imagino sim, sem o Espírito Santo, eu acho que não sou nada. Eu acho que eu nem estaria aqui hoje se não tivesse lutado, me sacrificado, tá? Ter obedecido e aceitado a palavra. Eu tenho certeza que não foi meu cunhado, Deus usou eles para ter essa solução, dar essa direção para mim. Ter o Espírito Santo. Graças a Deus eu aceitei, ouvi e pratiquei. Até hoje estou aqui. Magnífico, não é verdade? Olha só, durante 31 anos ele foi budista. Praticava a sua religião com fidelidade. Até que o dia em que ele entrou na Igreja Universal e ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus contém espírito, que é o Espírito Santo. Quando a pessoa bebe da palavra de Deus, ela bebe do Espírito de Deus. E aí, todas as coisas se fazem novas. Porque o Sr. Hamasaki, hoje, tem 31 anos de Igreja Universal, 31 anos de cristão, de verdadeiro cristão. Por quê? Porque ele recebeu o Espírito da palavra de Deus. Ele não recebeu a religião, a doutrina da Igreja Universal. Ele não recebeu uma religião. Não foi a religião que mudou a vida dele, mas foi a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, que tem o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, recebe a mente, a palavra do próprio Deus, e a sua vida se faz nova, totalmente nova. Isso que aconteceu com o Sr. Hamasaki, aconteceu com a dona Cida também. Olha só, a dona Cida era uma senhora cuja vida não tinha mais jeito, não havia mais solução para ela, não havia. Mas a palavra de Deus caiu na boa terra e produziu uma vida nova. Olha só o que a palavra de Deus faz. Ela produz vida nova, faz novas todas as coisas. Por isso que Jesus disse,
Nem só de pão o homem viverá, mas de toda, quer dizer, viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. É isso. Vamos assistir o testemunho da dona Cida, também maravilhoso, que mostra o poder de Deus na vida dos que creem, dos que acreditam na sua palavra e creem e se entregam a ela. Vamos assistir a dona Cida. Meu nome é Cida Retiope. Eu sou conhecida como Cida Retiope, né, devido ao meu trabalho, mas meu nome mesmo é Maria Aparecida de Almeida Retiope. Eu tenho 72 anos e eu estou na presença de Deus há 22 anos. Antes disso, a minha vida era totalmente destruída. Desde a minha infância, a minha vida foi atribulada. Eu fui uma criança dada, entendeu? Adotada por alguém. Quer dizer, rejeitada, né? Pela mãe verdadeira. Quando cheguei na época de namorinhos, né? Eu comecei a andar para os caminhos errados. Então, o que acontece? Eu comecei a andar com homens casados. Eu comecei a andar com o patrão, com o parente do não sei quem. Eu achava que se eu conquistasse aqueles homens casados, eu poderia conquistar alguém que me desse uma vida melhor. Eu me casei com 28 anos. Nosso casamento foi terrível. Tanto que com 11 anos de casamento, ele me abandonou. Eu já tinha 3 filhos. 2 gêmeos, né? Denis e o Rodrigo, e a Ana Paula. E ele me abandonou. Aí o problema começou. E aí eu me vi perdida. Começou a faltar as coisas para as crianças e eu pensava, o que eu vou fazer? E foi quando eu comecei, inclusive, a costurar. Mas naquela época não tinha muita coisa. Era uma coisinha ou outra. Então eu passava realmente fome. Eu passava necessidade com as crianças. Ganhava comida de um, de outro, de instituições. Até que veio uma amiga, né, aquelas amigas maravilhosas que te convidam para ir para um lugar onde você vai encontrar resolver o seu problema. E eu fui. Eu fui porque eu já conhecia esses lugares desde a minha infância. A minha avó, ela era mãe de santo, né, como é chamado nesses lugares, casa de encosto, né? Então, como eu já conhecia e alguém me chamou, eu falei, que bacana, eu vou. E eu fui. De primeira, não pestanejei não. Eu falei, nossa, é mesmo? Por que eu não pensei antes? E passei a servir os encostos ali. Eu cheguei, eu usei o branco, usei as guias e a gente fazia trabalhos na praia. Gastava dinheiro sim, porque tinham várias entidades que pediam coisas. Eles pediam coisas, pediam uísque, pediam joias. E a vida continuava totalmente destruída. Nesse período todo que eu tinha de servir os encostos, eu tinha uma amiga que me acompanhava nessa luta de palhaçada de servir os encostos, né? E eu deixei de ver essa minha amiga por um tempo. O nome dela é Adriana. Eu fiquei sem ver a Adriana por um tempo. A gente acabou perdendo contato, né? E quando foi um belo de um dia, eu encontrei com a Adriana. Aí a Adriana falou assim pra mim, poxa Cida, que bacana a gente se ver, a gente perdeu o telefone, o endereço uma da outra, né? Falei, pois é, né, Adriana, que pena. Ela falou, ai Cida, eu tô tão feliz. Eu agora sou obreira da Universal. Eu falei, eu não acredito que você está me falando isso. Adriana, como que você pode fazer uma coisa dessa, Adriana? Ela falou, você fala o que você não sabe, você não entende. Eu não aceitava a Igreja Universal, entendeu? Eu não gostava, e aliás eu não gostava de nenhuma igreja evangélica. Eu ia para católica, eu ia para Seixonoye, eu ia para kardecismo, eu ia para tudo quanto era canto. Porque eu buscava algo que eu não encontrava. Eu simplesmente não me via na Igreja Universal, eu não sei porquê. Eu pensava, não, Igreja Universal jamais. E conclusão, eu fui a despejo. Nessa casa que eu morava, veio o decreto que eu ia ser despejada em 15 dias.
E era época de Natal. Aí eu fiquei desesperada. E nessa semana a Adriana me visitou. A Adriana chegou e falou para mim, Cida, e eu morava pertinho de uma igreja universal, em São João Clímaco. A Adriana falou, Cida, eu conheço alguém que pode te ajudar. Aí eu falei, sério, Adriana? Eu preciso de dinheiro, eu preciso alugar uma casa, eu vou ser despejada. Essa pessoa pode ser meu fiador? Não sei, o que essa pessoa pode me fazer por mim? Ela falou, vamos comigo, é lá na Igreja Universal. Eu falei, a pessoa tá lá? Ela falou, a pessoa tá lá, vamos lá. Ela me levou na Igreja Universal. Aí eu entrei achando que era um homem como o senhor, como a ele, que estava ali e que ia me ajudar, né? E eu sentei e ficava olhando para as pessoas e pensando, quem será, né, a pessoa que vai me ajudar, né? E eu perguntava, Adriana, ela, calma, Cida, calma. E eu, não, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. E aí, quando ela viu que eu estava muito irritada, né, e ela falou, Cida, você quer saber quem vai te ajudar? Quero. Ela falou, olha para cima, leia o que está escrito ali. Aí eu li, né? Jesus Cristo é o Senhor. Eu falei, eu não acredito que você me trouxe aqui para me falar que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, Adriana, eu sei. Ele é o Senhor, mas Ele não é o Senhor da minha vida. Ele não vai me ajudar. E no meio da reunião eu resolvi que eu ia embora. Eu subi as escadinhas, era um antigo cinema, né, ali a igreja. Então eu subi, a Adriana correu atrás de mim. Cida, não faz isso. Eu falei, ai, Adriana, você tem estômago para ficar nessa igreja? Eu não tenho não, eu quero ir embora. Então eu passei o sábado e o domingo pensando na minha vida, analisando minha vida. Eu pensava assim, nossa, o que eu fiz da minha vida até hoje? Minha vida foi um fracasso. Eu acho que está na hora de eu mudar. Aí eu fui na Via Anchieta, tinha Ipirangaú, né? Que inclusive Ipirangaú é conhecido como a menina dos olhos do Bispo Macedo. É uma igrejinha pequenininha e lá na Ipirangaú eu perguntei quais eram os horários da reunião. O obreiro na época que estava ali falou para mim, olha, o horário é assim, assim, assim. A senhora quer que eu vou buscar a senhora? Falei, não precisa, obreiro. Eu estou decidida, eu já decidi. Tá hora eu vou estar aqui. Eu sentava na primeira fileira. Eu bebia as palavras que o pastor falava. Eu não tirava os olhos dele e o ouvido. Eu ouvia com atenção. E aí vem o mais importante, a coisa mais importante da minha vida. Naquela semana, eu senti uma vontade muito grande de conhecer a João Dias. Todo mundo falava, João Dias. Eu falava, quero conhecer a João Dias. Eu vou lá conhecer a João Dias. Mesmo sendo uma reunião diferente. É terça-feira, é reunião de cura. Mas eu estava ali. E eu sentei na primeira fileira e também ali bebendo as palavras que o bispo falava. E o bispo teve um momento que falou, você que quer o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu fiquei ali em pé, diante do altar. E eu comecei a buscar pelo Espírito Santo. E eu chorava, mas eu chorava tanto, eu soluçava. Eu falava assim, perdão, Pai, perdão por esse momento que eu errei. E eu sabia que Ele me perdoava. E vinha outros momentos, e vinha outros, e eu pedia perdão, e Ele me perdoava. E eu chorava, eu me debulhava em lágrimas. E eu sentia que Ele me abraçava, aquilo era tão maravilhoso. Eu nunca vou esquecer, nunca. Pode acontecer qualquer coisa na minha vida de maravilhoso. Esse momento, esse encontro com o Espírito Santo, não dá para esquecer. A reunião terminou. Quando a reunião terminou, eu saí dali. Eu gostaria, eu não fiz isso porque ainda fiquei um pouco tímida, mas a minha vontade era gritar para o mundo. Gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Vocês precisam buscar a Deus, precisam buscar o Espírito Santo, porque sem Ele vocês não são nada, Ele é tudo.
Ele, a partir de agora, eu tenho ele aqui dentro de mim e a minha vida vai mudar. Eu sei que a minha vida vai ser transformada, porque a força está aqui dentro de mim. E eu entrei no ônibus, eu olhava para as pessoas, eu sorria, porque eu falava, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Eu fui transformada, eu já sou uma nova mulher. De uma criatura simples, Deus me transformou numa serva para Ele. Ele me limpou, Ele me modelou, Ele me pegou no colo. Ele me pegou no colo. 50 anos. Hoje eu tenho 72. Com 50 anos, até os 50 anos, minha vida era de derrota. Minha vida era de lágrima. Minha vida era de desesperança. Minha vida era de inutilidade, vamos dizer assim. Eu era uma inútil. Eu não servia para nada, até mesmo como profissional. Eu era péssima. A partir dali, eu me tornei uma nova mulher. A partir dali, tudo que eu punha a mão, eu arrebento. Hoje eu sou uma costureira excelente. O tecido que eu pego na mão se transforma num vestido de festa. Coisas lindas saem da minha mão. Eu tenho 72 anos de idade, eu tenho saúde, eu tenho disposição de vida, eu levanto todo dia às 5 horas da manhã, eu tenho trabalho. Ele cuida de mim com tanto carinho que às vezes eu falo, pai, obrigado, pai. A Igreja Universal é minha mãe. A Igreja Universal é minha mãe. Pode quem quiser falar de mal da Igreja Universal, não fale perto de mim. Eu agradeço a Deus, primeiramente eu agradeço ao nosso Deus, nosso Pai, por existir a Igreja Universal. Eu agradeço a todos os pastores que existem na Igreja Universal. Eu agradeço a Deus por todos os obreiros, por todos os bispos, por todas as pessoas que fazem a Igreja Universal ser o que ela é hoje. Eu agradeço a Deus por eu estar na Igreja Universal, por eu fazer parte. Isso é maravilhoso. Ser servo do Senhor Jesus é a coisa mais brilhante que um ser humano pode angariar. É maravilhoso. O Espírito Santo, ele me dá força, ele me dá sabedoria, ele me dá discernimento, ele cuida de mim. Eu não sei nem o que eu falo mais. Ele me dá a alegria de viver. Ai, como é maravilhoso o teu Espírito Santo. Se ele me levar hoje, se Deus falar assim, Cida, hoje é teu dia de vir embora, eu vou correndo. Eu falo, eu vou correndo, pai, porque eu já tenho tudo. Eu tenho todo o tesouro que eu posso ter no mundo, eu tenho o Espírito Santo. Vi quando você chegou aqui neste lugar, dentro do peito uma vontade de chorar, no coração uma questão pra resolver. Vi você tentando amenizar o sofrimento, fazendo tudo pra fugir desse momento, só não sabendo realmente o que fazer. Sei que é tão difícil encontrar uma saída. Você não sabe mais o que fazer da vida. Perdeu o rumo, o caminho a seguir. Mais uma vez você tentando se encontrar, meio sem jeito entrou aqui neste lugar. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Foi bom
aqui pra te ajudar. De hoje em diante, com você sempre estarei. Agora a sua vida está em minhas mãos. Qualquer problema, eu sou a solução. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Foi bom você ter vindo aqui me procurar. Eu sou teu Deus, estou aqui pra te ajudar. De hoje em diante, com você sempre estarei. Agora a sua vida está em minhas mãos. Qualquer problema, eu sou a solução. Pode falar, estou aqui pra te ouvir. Mesmo com todos os esforços, o mal tem entrado em muitos lares. Filhos estão virando a cabeça. Casamentos estão sendo destruídos. Pessoas estão morrendo por dentro silenciosamente. Se por um lado há uma voz que diz para você, não tem mais jeito, do outro há uma voz mais forte dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Sobre esta palavra, estamos na Semana da Salvação da Família. De 14 a 21 de fevereiro, um grande clamor será levantado à meia-noite para que haja mudança e salvação em toda a sua casa. Participe diariamente a partir das 11h50 da noite por esta emissora, Rede Aleluia e página oficial da Igreja Universal no Facebook. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 39 anos. Tive uma infância muito difícil, porque na minha infância, com 5 anos, meu pai saiu de casa, né, e abandonou a família. Minha mãe brigava muito com meu pai, porque ele também era alcoólatra. Aí existiam as agressões verbais, agressões físicas, até um ponto dela tentou matar o meu pai. E, mediante tudo isso, meu pai não aguentou e foi embora de casa. Então, eu fui a última pessoa a falar com meu pai. Eu só tinha 5 anos. E aí, minha mãe, ela perdeu toda a estrutura dela. Ela perdeu a estrutura dela. Ela não tinha mais o que fazer. Ela ficou sem rumo. E ela me teve como um para-raio mediante tudo isso. Então, ela me maltratava muito. Ela me batia muito. Então, assim, porque eu lembrava muito o meu pai. Eu cheguei à minha adolescência com vários problemas. Eu tinha problemas bipolares, eu tinha problemas alimentares, eu tinha vários problemas, eu tinha uma mágoa imensa na minha mãe, eu odiava muito a minha mãe, eu queria a morte da minha mãe, eu sonhava todos os dias para ela morrer. Fiquei depressiva. Na verdade, eu já tinha depressão desde quando meu pai saiu de casa. Assim, eu me sentia a pessoa mais feia do mundo, essa é a realidade. Eu acreditava que ninguém olhava para mim, acreditava que eu não pensava na minha vida sentimental. O tempo foi passando, eu saí da adolescência e eu tinha medo, ainda continuava com os mesmos medos de me envolver com alguém. E até que eu me envolvi com uma pessoa, eu comecei a gostar dessa pessoa, me abri para essa pessoa, a gente se tornamos amigos e casamos. Só com 3 meses de casado, eu descobri a primeira mentira dele. Ele falou para mim que tinha um filho de 12 anos. E eu não sabia desse filho. Foi só a ponta do iceberg, porque aí veio as mentiras. Eu fui traída por ele durante 1 ano. E aí chegou o término desse relacionamento, né? E se passou um tempo, eu me envolvi com uma outra pessoa também. E engajei nesse relacionamento. E se passou 2 anos também, eu fui traída de novo.
E mediante isso eu tentei o suicídio 3 vezes. Eu tentei me matar 3 vezes. E quando eu tentei a última vez o suicídio, foi até com uma faca. Eu tentei me atingir 3 vezes com essa faca. E quando eu dei por mim, aquela faca ela não entrou dentro de mim, ela não entrou. Eu esfaqueei 3 vezes na realidade. Então eu entrei em desespero, que eu nem pra me matar eu sabia mais. Eu não tinha como, eu não prestava mais pra nada, nem pra me matar eu não prestava. E aí, que mediante esse desespero, eu recebi um convite, né? Que existia um lugar que essa dor toda iria passar. A primeira palavra que veio, você, que nunca foi feliz no amor. Você sempre foi desprezada, você sempre foi traída, você que não acredita mais em ninguém. Hoje eu vou mostrar pra você que pra você tem jeito. E aí eu entendi que eu tinha que ceder, eu tinha que mudar. Eu tinha que mudar completamente. Porque as pessoas fora me viam sempre uma mulher muito forte. Muito forte. Só que dentro de mim eu tinha vários traumas. Muitos, eu estava muito machucada ainda. E foi nas palestras que eu aprendi. Aprendi que eu precisava me curar de tudo isso. Eu fui atrás da minha mudança. Mudou. É como se diz, haja luz, né? Minha mente mudou. Tudo mudou. Eu fui curada da depressão, eu fui curada das dores de cabeça, eu fui curada do desejo de suicídio, eu fui curada da mágoa que eu sentia pela minha mãe, eu fui curada de tudo. Só que me faltava. As pessoas olhavam pra mim e via que me faltava algo. Me via que eu era uma pessoa, aparentemente, que eu estava resolvida, mas estava faltando algo na minha vida. Tive uma experiência com Deus, mas eu não tinha o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o equilíbrio da nossa vida, e a minha vida não tinha equilíbrio nenhum. E as pessoas, elas não viam essa referência em mim. Faltava realmente algo. Faltava. E eu já estava muito cansada. Estava muito cansada de tudo aquilo que eu já vivenciei, de tudo aquilo que eu passei, né? Eu queria mostrar para as pessoas que existia um Deus de fato, de verdade, mas eu só passava palavras, eu não passava vida, porque a vida não estava dentro de mim. Não existia vida dentro de mim. Então eu comecei a buscar, eu comecei a me desmanchar essa realidade. Eu falava, Senhor, eu vou falar uma coisa, eu sou egoísta. Eu sou egoísta porque até aqui eu priorizei o que eu queria. Até aqui eu priorizei o que a minha vontade. Eu sempre falava pro Senhor, abençoa minha casa, abençoa minha família. Eu sempre coloquei em primeiro lugar tantas coisas, e o Senhor? Então eu falei, me perdoa por tanto tempo não te conhecer. Me perdoa por tanto tempo não saber quem o Senhor é. Me perdoa por chegar até aqui e eu não sei quem o Senhor é. Como que pode eu ver as pessoas falar do amor maior, do Espírito Santo e não saber quem Ele é? Como que pode? E aí eu falei para Deus, então, a partir de hoje, tira de mim tudo. Nem que o Senhor, nem que for necessário, eu abrir meu peito, arrancar aqui, ó, tá aqui, ó. Tira tudo de mim. Agora eu quero. Eu preciso, eu necessito do Teu Espírito Santo, porque se o Senhor não for comigo agora, eu não vou mais conseguir fazer mais nada. Inclusive foi até no dia que o Bispo Macedo voltou de viagem missionária. Ele veio fazer uma reunião aqui no templo e ele falou assim, se Deus é com você, nada mais vai te atingir. Porque sozinho você não vai conseguir, mas se Deus é com você, você vai arrebentar. Foi só essa palavra. E eu, aí, na busca do Espírito Santo, eu levantei as minhas mãos e falei assim, se o Senhor não for comigo, eu vou sair daqui, a minha vida vai continuar da mesma forma, eu vou pro inferno. Então, eu entendi que se o Senhor for comigo agora, eu vou arrebentar. E aí, não tem como. Tem muitas pessoas que falam que sentiu aquela alegria, que sentiu... Eu só deu certeza, aquela certeza. Você quer? Toma aqui. Era só isso que eu queria. A tua vida. Em troca da tua vida. A minha vida mudou totalmente. A minha vida mudou. Eu não sou mais uma pessoa egoísta com Deus. Que me fala assim, larga tudo, eu deixo tudo por Ele. Eu deixo, porque hoje eu entendo que Ele é tudo na minha vida.
Ele é tudo, o Espírito Santo é tudo na minha vida, é tudo. E aí quando eu tava bem, que eu tava muito bem, estava muito bem, dizendo assim, nossa, graças a Deus eu estou bem. Aí apareceu o Joseilton na minha vida. E ele apareceu justamente aonde? Na terapia. Na terapia. E deu tão certo que a gente casou. Foi um casamento lindo, abençoado. Foi todo mundo ver o que Deus ele faz na vida das pessoas quando realmente elas obedecem. Hoje eu tenho um marido de verdade, eu tenho um homem de verdade, que eu tenho alguém do meu lado e que Deus me deu. Então, assim, não dá para você seguir sem ele. Não dá para você fazer nada sem ele. Eu durmo pensando nele, eu acordo pensando nele. Tudo eu faço em benefício. Tudo eu faço em prol do Espírito Santo. Eu não bebo um copo de água se ver perguntar para ele, será é isso mesmo? Então, hoje eu entendo o que é ter o Espírito Santo de verdade na vida. Não existe mais angústia, tristeza, trauma, medo. Eu tinha medo, sabe? Medo de fazer qualquer coisa. Trauma, medo, angústia, receio, não existe mais, não existe, não tem nem sombra disso na minha vida, não existe mais. Eu queria, neste momento, orar por você, especialmente você que está sofrendo, desesperado. Você que se encontra no fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas. Você perdeu o seu casamento. Você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Quando eu estava ali para tentar o suicídio, aí eu liguei a televisão. Era o programa da igreja. E aí o pastor do lado de lá, ele falou assim, ei, você está tentando se matar. Não faz isso não. Ele falou assim, eu vou mostrar para você que teu caminho tem jeito. E naquela manhã, aquela madrugada, que era de madrugada, eu orei junto com o pastor. Depois da oração, eu senti que saiu um peso. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, pelo aplicativo do seu banco ou transferência bancária para uma dessas contas. Pelo Pix, usando a chave doar@universal.org. Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
Pois é, agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Vamos unir a nossa fé. Bispo Júlio, nós estaremos orando em nome do Senhor Jesus por você. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Meu Pai, desde o templo de Salomão, unimos a fé com o teu servo, o Bispo Macedo, para pedir em favor de milhares, milhões de pessoas que não querem mais dar ouvidos a estas vozes que causam medo, dúvida, ansiedade, confusão e por isso faz escolhas erradas, toma decisões erradas, tem reações péssimas diante dos problemas ou das conquistas. Meu Deus, a tua palavra é clara. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O Senhor falou com ele agora, em casa, no hospital. O Senhor falou com esse depressivo, viciado, endividado, abandonado. O Senhor acabou de provar para ela, para ele, que o Senhor quer transformá-lo. Mas para isso é necessário que ele vença a dúvida, pare de dar ouvidos aos outros e ouça somente a ti, por meio da tua palavra. Então usa esta água, eu apresento este copo com água a ti como um ponto de contato e a declaro consagrada, para que o doente seja curado, o viciado, depressivo, agressivo, desanimado, seja liberto. E que o sincero, o arrependido, receba a paz, o perdão. Em nome de Jesus, beba, meu amigo, desta água consagrada a Deus e receba agora a resposta à nossa oração. Obrigado, meu Pai, pelo livramento. Obrigado, Espírito Santo, pois o Senhor faz agora o que ninguém pôde fazer. O Senhor, como Deus, dá a esta pessoa a oportunidade de te conhecer. E eu peço que todos que são agora sinceros e se entregam a ti, tomem a decisão de se batizar nas águas, sepultar o passado. Neste domingo, após uma das reuniões no Templo de Salomão ou em um templo da Universal, coloque a mão sobre esta bata, você que está afastado, você que reconhece que precisa viver uma vida nova. Em nome de Jesus, está separada esta bata para você. Amém. Graças a Deus. Qual a diferença do ano passado para este ano? O tempo está passando e o que você tem feito? 2020 foi um ano desafiador para toda a humanidade. O mundo foi surpreendido pela pandemia do coronavírus e a primeira reação da maioria foi o medo. Ninguém mais ia à igreja. Poucos saíam para trabalhar. Empresas fecharam. Pessoas apavoradas, sofrendo com síndrome do pânico e depressão. O mundo pareceu deserto. Mas ao longo do ano, muitos começaram a perceber que a vida precisava continuar, que precisavam retomar o trabalho ou morreriam de fome, que precisavam retomar a vida espiritual ou morreriam espiritualmente.
Perceberam que o medo poderia ser mais prejudicial do que qualquer coisa. E mesmo com a crise, as pessoas empreenderam mais do que em 2019. Cerca de 100 mil novas microempresas foram registradas no ano passado. Pesquisas recentes apontaram que em 2020, as pessoas que buscaram refúgio na fé durante a pandemia, mesmo que online, lidaram melhor com a situação. Não apenas espiritualmente, mas em relação à família também. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal para muitos. Mas outra parte da população ainda está na mesma situação. Amedrontados, sem trabalho. Não vêem perspectiva em nenhuma área da vida. Nos últimos tempos, mais do que nunca, não é hora de perder a fé, mas de renová-la cada dia mais. Deus tem apresentado a você oportunidades. Ele tem chamado você e mostrado os sinais. Enxergar o que Ele está tentando nos dizer é fundamental para vivermos a vida que Deus deseja para nós. Não ignore a voz dEle. Levante-se, busque a força dEle. Ele te ajudará a enfrentar essa situação e vencer em todos os sentidos. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse que, ainda que você pareça fraco, não tenha muitas condições humanas ou sofra nas mãos dos falsos, fortaleça-se com esta promessa do Senhor Jesus. Eis que venho sem demora, disse ele. Ele deixou isso claro no livro do Apocalipse. E disse mais, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele disse, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Não é maravilhoso isso? Você pode ver isso no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Imagine só, se aqueles que viviam inseguros e em constante medo da morte recebessem a promessa da estabilidade máxima de ser uma coluna no templo de Deus, do qual nunca mais precisariam sair ou fugir em meio aos terremotos desta vida, deste mundo em que vivemos, como esta pandemia, a recessão e tantos outros problemas. Quem é coluna no templo de Deus, meu amigo, nunca deve temer. Quem é integrante da sinagoga de Satanás, sim, deve temer e tremer. Por essa razão, eu tenho dito e repetido, não tente se esconder atrás das muitas obras na sua igreja. Não se engane pensando que a sua posição na sua religião poderá encobrir os seus pecados e salvar a sua alma, porque isso não será possível. Aceite o desafio de estudar o livro do Apocalipse aos domingos às 18 horas no Templo de Salomão, no Templo da Universal. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O
Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda.